E vem conferir o top 10 piores filmes de 2022. E como acontece desde que eu criei o canal, todo fim de ano eu trago uma lista com o top 10 piores filmes de 2022. Então, antes de começar a lista, sempre bom destacar que essa lista é pessoal e que se você não gostou da lista, se tem um filme que você gostou muito na lista, em vez de reclamar, coloca qual é o seu top 10. Estou interessado em saber quais são os 10 filmes que você menos gostou nesse ano. Considerando isso, vamos à lista. E em 10º lugar dessa lista eu coloco o filme Não Se Preocupe, Querida. Filme esse que tinha um dos maiores potenciais de qualidade de filme aqui. Filme esse que tem um elenco fantástico e um roteiro com potencial tão grande que o roteiro desse filme, antes dele ser lançado, foi colocado numa lista de filmes de roteiros com maior potencial de se virar um grande filme. O filme saiu e não foi nada do que esperava. A única coisa que realmente salva nesse filme é a Florence Pugh, uma atriz fantástica e que em mais um projeto entrega uma ótima atuação aqui. O resto do filme, que tem até elenco forte como Chris Pine, Olivia Wilde, todos estão no automático e nenhum funciona bem. Todos parecem que não estão com vontade de estar ali. Além disso, a história é mal feita, mal desenvolvida, não conseguem construir bem um mistério, nada parece que funciona, nada é sutil nesse filme e nada é bem desenvolvida. E até a virada final, que não é ruim, é interessante, ele te revolta mais, porque você vê todo o potencial perdido que o filme tem ali. Potencial de discussões, de crítica social e até de ser um excelente filme de mistério que tem aquele meio terror psicológico que faz muito sucesso hoje em dia. A prova que esse filme foi um grande fracasso é que o filme que tem um elenco tão estrelado, que tem um roteiro com potencial tão grande, foi mais lembrado pelas polêmicas que aconteceram em volta do filme do que pelo filme de verdade. E em nono lugar dessa lista eu coloco o filme Morte no Nilo, mais nova adaptação de um livro da Agatha Christie, que mais uma vez tem na sua mão, na direção e na produção, o Kenneth Branagh, diretor, roteirista e produtor, que também tinha adaptado a obra Assassinato no Expresso do Oriente. Eu já não acho muito bom o trabalho que ele fez no Assassinato no Expresso do Oriente, e aqui ficou bem pior. Morte no Nilo é um filme que pra mim não funciona em nada que tenta fazer, porque o começo do filme, toda a introdução, ela é completamente dispensável, ele é completamente coisa que a gente não precisa saber. Depois disso, a gente começa realmente o filme onde interessa. O problema é que esses primeiros 15 minutos de filme poderiam ser completamente cortados. E aí a gente entra no elenco. Eu não gosto como o roteiro, a direção trabalham bem as pessoas que estão dentro daquele barco. Porque quando você vê aquele barco, você tem que se interessar por quem tá ali, pra ter mais mistério e a gente querer saber quem é o assassino. Não é isso que acontece em Morte no Nilo. Os personagens são dispensáveis, as atuações não estão na sua melhor parte, e ainda por cima tem uma discussão inteira, um subplot sobre romance, sobre como funciona o amor, sobre a desilusão do amor do Perrault, que não me interessa. Não é bem construído, não é bem feito e não me interessa. O mistério nesse filme não é bem desenvolvido, também não é bem feito. Os personagens não são bem entregues. E o filme é chato, ele é capenga em várias coisas. Como por exemplo, um dos principais personagens, que era vivido pelo Armie Hammer, pelas polêmicas que o ator estava vivendo em volta do filme, o personagem teve que praticamente ser excluído do filme. E ele é um dos principais personagens do filme para esse longa, para a história funcionar. Para mostrar como o filme, na edição teve muitos problemas, na montagem teve muitos problemas, as escolhas de para que caminho a narrativa queria tomar também é um grande problema. E sem contar que a revelação não funciona muito bem, porque o filme não deixa você participar do mistério. Para mim, é mais uma adaptação ruim que o Kenneth Branagh faz de uma obra da Agatha Christie. E sem contar o final que ele resolveu dar para fechar o arco do romance, que, de novo, esse filme parece que é mais focado em vamos mostrar como é que foi a vida romântica do Perrault e como ele já sofreu por desilusões amorosas, do que realmente focar na investigação, que é o que realmente o público e eu queria ver. Um filme que ele é ruim por isso, mas por muito mais outras coisas. Roteiro, direção, tem muita coisa errada nesse filme, numa outra adaptação ruim de uma obra da Agatha Christie. Em oitavo lugar eu coloco o filme Blonde, e eu poderia ter um subtítulo desse filme como Wikipédia do Mal, porque ele é tudo que pior que essas biografias fazem em relação a um filme Wikipédia, que se destaca vários momentos da carreira de uma atriz que você encontraria na Wikipédia e joga no filme. Mas eu chamo do mal porque o diretor ele não queria mostrar a grandeza da Marilyn Monroe, ele não queria mostrar o que essa atriz foi e a influência que ela teve pra mídia e pro cinema. Não, parecia que ele queria mostrar o pior lado que essa atriz já teve. A Ana de
Armas faz um trabalho fantástico aqui. Ela é o que tenta salvar o filme e por muitos momentos é o que faz o filme ainda ser assistível. Porque o filme são quase 3 horas da gente vendo uma das atrizes mais importantes da história do cinema simplesmente sofrendo, chorando e tendo o pior do mundo. Ela parece que não teve uma vida boa e que tudo que ela fez na carreira foi sofrer pelos outros. É muito triste o que fizeram aqui. Esse filme, ele é um desrespeito às mulheres, ele é um desrespeito a Marilyn Monroe e a história que ela tem. Eu não quero que o filme seja um filme chapa branca que só mostra o melhor da carreira dela. Eu quero ver o outro lado. Mas a forma como esse filme trabalha a personagem, a forma como esse filme trabalha a história de uma das grandes atrizes de todos os tempos de Hollywood, é um desrespeito com a atriz e também um desrespeito com a Ana de Armas, porque os únicos momentos mais felizes da atriz parece que é o diretor tentando contemplar o corpo da atriz do que realmente querendo mostrar algo. E o diretor erra em vários outros pontos. Erra no ponto de direção, escolhas estéticas que não fazem sentido nenhum pro filme. Esse filme, ele pode não ser o pior filme do mundo em alguns pontos, mas mesmo assim, a forma como ele desrespeita a atriz, a forma como ele desrespeita a história e as escolhas que ele faz em quase 3 horas, sorte dele que ele teve uma ótima escolha de Ana de Armas como Marilyn Monroe, senão esse filme teria muito mais abaixo pela forma como ele representa a história de uma das melhores atrizes, de uma das grandes atrizes de todos os tempos de Hollywood. E em sétimo lugar eu coloco o filme Jurassic World Domínio. Imagina você ter uma das grandes franquias da história do cinema na sua mão. Imagina você poder trazer algo que essa franquia nunca fez, que é colocar os dinossauros no mundo real. Imagina você vender esse filme dessa forma, mas imagina você não fazer nada que você promete e nem utilizar a metade do potencial que essa história tem. Jurassic World Domínio é aquele filme que no papel ele parece que vai ser fantástico, mas na tela ele é um desastre. Um filme, de novo, muito maior do que ele precisava ser, não consegue utilizar bem a nova geração, não consegue utilizar bem a geração antiga que tá nesse filme, e as escolhas estéticas, a escolha de narrativa é de você dar risada e depois ficar revoltado, porque você finalmente pode usar os dinossauros no mundo real, mas você prefere jogar todo mundo de volta para uma ilha, de volta para uma narrativa que já tá cansativa e com potencial de melhora que você não melhora. E o pior de tudo, com todos os dinossauros ali, com você falando que dinossauros tiveram misturas de espécies com animais do mundo, da Terra de hoje em dia, poder ter um potencial do que você quiser. E você acha que é uma boa ideia colocar gafanhotos como a grande inimigo do seu filme? Não é possível que alguém leu esse roteiro, aprovou e realmente achou que seria uma boa ideia. Esse filme, ele é um gigantesco potencial desperdiçado. Tinha a chance de ser um dos melhores filmes do ano e um dos melhores filmes da franquia Jurassic Park. Mas no fim das contas, é só um dos piores filmes do ano, e além de ser um dos mais decepcionantes do ano também, pelo potencial que essa história tinha. E em sexto lugar, o filme Orphan 2, A Origem. Existem continuações que eu acho que não precisavam existir, e a Orphan 2 é esse tipo de filme. A Orphan 1 é fantástico, o filme é muito bem feito, com um excelente elenco e com uma atriz mirim que surpreendendo a todos, que é a Isabelle Fuhrman fazendo a Estia, que é atriz fantástica naquele primeiro filme. Eu adoro a Orphan, adoro a virada, adoro como o roteiro constrói isso. Tudo que eu falei da Orphan 1 não se encaixa na Orphan 2. A Orphan 2 é um filme que não precisava existir, ele é mais um daqueles filmes que visivelmente quer ser um caça-níquel, quer pegar dinheiro pela fama do nome do filme, por ser um grande filme de terror que marcou a década quando foi lançado, e só fica nisso. Porque a primeira parte do filme, até chegar na grande virada, o filme já tem vários problemas. Ele é um filme que parece que tá ficando muito previsível, o terror não funciona muito bem, a forma como trabalha os personagens não funciona bem, e você meio que não tem que ter muita boa fé para acreditar que as pessoas que estão ali acreditariam naquela situação que está acontecendo. Quando tem a grande virada do filme, que poderia ser algo mais interessante, poderia levar para algo mais legal, que chamou minha atenção, aí o roteiro descamba de vez e vira algo terrível de se assistir. A segunda parte do filme da Orphan, quando eles chegam realmente no ponto onde poderia ser algo novo, algo diferente, eles resolvem ir para um arco de redenção para uma personagem que não merece redenção. A partir daí, nada funciona no filme. As mortes não funcionam, o arco de redenção não funciona, o terror não funciona, e o final do filme é uma escolha bem duvidosa de um filme que, de novo, não deveria existir. E em quinto lugar dessa lista eu coloco o filme Halloween Ends. Imagina que você está entrando na sala de cinema para assistir Halloween Ends. Imagina que na capa do filme tem a Laura e tem o Michael, um de costas com o outro. Imagina que esse é o final, ou pelo menos se vende, como o final de uma trilogia, da nova trilogia de Halloween, que começou muito bem com o seu primeiro filme dessa nova trilogia. Imagina que eles prometem que esse vai ser a grande final desse confronto. E imagina quando você entra no cinema, você não vê nada disso. Michael Myers é jogado como
secundária nesse longa. Laurel, ela praticamente também joga como secundária. Vamos focar na neta dela, vamos focar no namorado psicopata dela que está virando o novo Michael Myers. De novo, esse é a mesma coisa que eu falei do Jurassic World. Quem leu esse roteiro e achou que seria uma boa ideia? A história não faz sentido. A forma como constroem e desenvolve o personagem não é boa. A forma como tentam criar uma mensagem não funciona no filme. De novo, quer saber como funcionaria Halloween Ends? Eu te falo, pega Halloween Kills, pega os últimos 15 minutos de Halloween Ends e coloca no final de Halloween Kills. Dessa forma, não ia melhorar Halloween Kills, mas pelo menos seria mais coerente com o final dessa nova saga que está acontecendo. Todo o resto desse filme, tirando os últimos 15 minutos, você pode jogar no lixo. Nada serve ali. Em questão de atuação, do novo personagem, em questão das mortes, não funcionam. Tem algumas cenas que são lamentáveis de se ver e a relação desse novo personagem com o Michael é de chorar. É aquela velha história. Filme de terror de slasher como Halloween já teve vários filmes ruins. Já aconteceu de ter vários filmes que não funcionam. Esse aqui é tão ruim que ele consegue entrar no top 3 piores filmes da saga Halloween. E olha que tem bastante filme dessa saga, como de todos os filmes de slasher. E eu faço a pergunta mais uma vez. Quem aprovou esse roteiro e quem assistiu o filme no teste e achou que seria uma boa ideia você fazer um fim da trilogia de Halloween com Jamie Lee Curtis e com Michael Myers no seu filme e você achar que é uma boa ideia não deixar nenhum dos dois como protagonista? É realmente de se pensar quem aprovou isso e pensar se ele não deveria ser demitido. E em quarto lugar dessa lista eu coloco o filme O Massacre da Serra Elétrica, O Retorno de Leatherface. Esse filme, ele é tão ruim, que só tem uma cena boa no filme inteiro, que é uma cena que envolve um ônibus. Tá tendo meio que um ônibus de festa, onde o novo cara que quer ficar na cidade, quer mostrar a cidade, o Leatherface entra no ônibus com a serra elétrica e ele mata todo mundo que tá lá, como é esperado, uma cena bem brutal. Essa cena é realmente muito boa, e ela é a única cena, na verdade, que presta no filme. Só que ela só tem um problema. Essa cena inteira tava no trailer antes do filme lançar. A única cena que minimamente é decente desse filme já tava no trailer antes do filme lançar. O resto do filme é terrível. O senso de urgência nesse filme não existe. Você não entende por que as pessoas não conseguem fugir daquele lugar. Os atores são ruins, o roteiro é ruim, a história é ruim, não consegue passar o mínimo da essência que o universo de Massacre da Serra Elétrica já passou. Eu sou um cara que já fui bastante crítico dos remakes que lançaram no começo dos anos 2000. Hoje em dia, reassistindo, eu já gosto bem mais deles. E eu digo pra vocês, esses remakes que do Massacre da Serra Elétrica, eles que têm uma qualidade duvidosa, a maioria que saiu, é muito melhor que esse filme. Pelo menos lá, você tinha um senso de urgência, um senso de perigo, você sentia que as pessoas não tinham pra onde ir, não tinham pra onde fugir. Aqui nada funciona. Personagens ruins, personagens que você nem torce pra eles morrer, porque nem o Leatherface é bem utilizado aqui. Tiram o Leatherface da zona de conforto dele, que ele sempre tá, e colocam no meio de uma cidade abandonada, que também não funciona. Repito, é uma história de terror e slasher que eu não sei quem achou que daria certo. Quem achou que seria uma boa ideia colocar esse personagem num outro contexto, que pra mim não funcionou. Além disso, tem que ser falado, e é bom repetir, o filme só tem uma cena boa durante toda a sua rodagem, que é a cena envolvendo o ônibus. E essa cena está inteira no trailer, ou seja, nem isso presta no filme, porque você já viu antes. Então você quer saber, se você quer ver uma coisa, quer ficar muito triste, e você gosta de Massacre da Serra Elétrica e quer ficar muito triste, veja o filme. Quer ficar feliz? Vê só esse trecho do trailer, procura o clipe no YouTube e acabou. E eu tô falando que essa cena é boa, mas também os outros filmes do Massacre da Serra Elétrica tem cenas muito mais brutais e muito melhores que aqui. Eu tô falando que nesse filme a única cena boa está no trailer. Então, nada nesse filme funciona, e eu espero que tenha mais filmes do universo do Massacre da Serra Elétrica, mas com outro diretor, com outro contexto, porque esse início de universo não funcionou. E em terceiro lugar dessa lista eu coloco o filme Morbius, e eu acho que está sendo muita boa ação da minha parte chamar esse filme de filme. Morbius não sabe o que ele quer ser. Não sabe se ele quer ser um filme de ação, um filme de mistério, um filme de aventura, um filme sobrenatural. Ele não sabe o que ele quer ser. Além da história não fazer sentido nenhum, além de ter arcos e núcleos que não são fechados, começados, esse filme ele erra em tudo que tenta fazer. Começando pelo próprio Morbius. A escolha do Jared Leto como Morbius é uma escolha que não funciona muito bem pro cast. O ator tá mais uma vez muito mal e ele não funciona bem. Aí você entra nos núcleos secundários desse filme. Nenhum funciona bem. Alguns arcos são começados e nunca são fechados. Outros não faz sentido nenhum existir a história. Alguns você pensa, nossa, esse personagem existe no filme porque ele aparece do nada. O filme é tão ruim que tem uma hora que eu pensei, bom, agora o filme acabou.
E do nada ele continuou, porque ele não termina nunca. Eu acho que eu tô até hoje numa parte minha dentro do cinema vendo esse filme. E o filme não é tão longo assim, mas ele é tão mal estruturado, tão mal montado, tão mal feito, que você fica perdido numa confusão. E olha só, a sorte que eu assisti esse filme no cinema. Sorte não, né? Azar que eu vi esse filme no cinema. Porque senão eu nunca ia ver e eu recomendo que você não veja. Não perca seu tempo. Mais uma vez, Morbius não sabe o que ele quer fazer. Pega tudo que existe nos últimos anos de pior dos filmes de super-herói e você pode colocar em Morbius. O pior tipo de história, o pior tipo de personagem, o pior tipo de narrativa, o pior tipo de romance que você pode ter, o pior tipo de vilão e as piores cenas de ação. Morbius tem cenas de ação que parece que foram feitas no PlayStation 2. Morbius é mais que um desastre. Eu nem consigo considerar muito bem Morbius um filme. E em segundo lugar dessa lista eu coloco o filme A Era do Gelo, As Aventuras de Bucky. E olha só, quando a Disney comprou a Blue Sky, era óbvio que eles não queriam mais mexer com essas franquias da Blue Sky. Mas eles resolveram que seria uma boa ideia lançar o seu primeiro filme dentro do Disney Plus, sendo As Aventuras de Bucky. As Aventuras de Bucky, ele é um desrespeito com as animações, e ele é um desrespeito com quem é fã da franquia Era do Gelo. E olha que eu não sou o maior fã da franquia Era do Gelo. Gosto dos filmes, mas não sou um cara fanático que assistiu várias vezes todos os filmes. O primeiro eu assisti várias vezes, mas os outros eu não assisti várias vezes. E eu fiquei incomodado com essa animação. Fiquei incomodado como eles trabalham os personagens, como eles trabalham o universo, como eles trabalham o Bucky em questão de história e em questão de animação. Na parte de história, esse filme é um terror. É uma coisa terrível de se ver. Pegando dois personagens que são muito carismáticos e funcionam como secundários e colocando como protagonista do filme. Eles são secundários por um motivo, porque eles funcionam bem como alívio cômico. Quando você coloca eles como protagonista, eles não vão funcionar bem. E é isso que acontece aqui. Eles deixam o filme chato desde o primeiro minuto. Quando o Bucky entra na história, não funciona bem. As histórias, as premissas, tudo que tentam colocar é você tratar o público de burro em vários momentos. Você tem que realmente se esforçar muito para acreditar na história. É um filme curto, mas que parecia gigantesco, porque a história não funciona. Ela não é que ela não funciona só, ela incomoda do jeito que ela é ruim. E quando você chega na animação, que poderia funcionar para um público mais jovem, se tem uma animação bem feita, bem fluida, com boa cena de ação, isso também não acontece. É uma animação que parece que eles gastaram R$10 para fazer. Parece que o mundo não tem dimensão, parece que o mundo é plano onde está acontecendo esse filme. Se contar que os personagens não têm expressão, não são fluidos, nada funciona nesse filme, absolutamente nada. A história é muito ruim, mas a animação, ela chega a ser um desrespeito, considerando que ela veio da Disney. E mesmo que viesse da Blue Sky, seria um desrespeito também. Dois grandes estúdios de entregar esse trabalho de novo. Parece mais uma vez que é a Disney falando, eu não gosto da Blue Sky, a gente comprou e não quer usar nada deles, então vamos fazer essa animação de sacanagem e ainda vamos jogar no Disney Plus sem divulgar muito, sem vender muito, sério. É lamentável o que aconteceu em As Aventuras de Bucky. E para não perder o costume, o primeiro lugar dessa lista tinha que ser uma comédia romântica da Netflix, como aconteceu nas minhas listas dos outros anos. E o filme dessa vez é Crush Altura 2. Eu tava em dúvida na época que lançou o filme se eu deveria fazer crítica, mas eu fiquei tão curioso porque eles iam fazer um 2 de Crush Altura, que eu realmente fui ver. E o filme conseguiu ganhar um novo level, posso dizer assim. Não ganhou só uma crítica, como ganhou o primeiro lugar de pior filme do ano. Crush Altura 2, ele consegue pegar esse pódio e ficar em primeiro lugar, ganhar esse prêmio, porque ele é uma amálgama de tudo que eu falei até agora dos 9 filmes. Por exemplo, se você pensar nesse filme na parte técnica, ele é terrível. A montagem não funciona, a direção não funciona, escolhas estéticas não funcionam. Parece que a parte de técnica desse filme foi feita por alguém que acabou de sair da faculdade de cinema e tá querendo testar várias coisas novas e ele acaba testando tudo e ficando uma grande bagunça. Esse filme, além disso, chega no ponto de roteiro. E a parte do roteiro poderia ser uma boa comédia romântica, com romance que funciona bem, com personagens que são interessantes, mas não é isso que funciona. Não é isso que funciona porque o romance não funciona, as escolhas de romance não funcionam, nada funciona aqui. E aí entra num outro ponto, porque isso tudo bem, a parte técnica pode ser muito ruim, ser as piores coisas que já tem, e o roteiro pode ser muito ruim se o romance principal funcionar, mas não é isso que acontece. E o pior, Crush Altura 1, ele tem todos os problemas do mundo, ele é um filme que também eu acho que não deveria existir. Mas o Crush Altura 1, ele ainda tem um ponto importante que é, e agora ela se aceitou como uma pessoa, como que ela realmente tem que ser. Quando chega no Crush Altura 2, até isso é quebrado, até isso esse filme consegue quebrar. Até a única coisa decente que tem no primeiro filme, que é a mensagem final que poderia funcionar, isso também
também não funciona aqui. O bullying que ela sofre não faz sentido. A ideia desse filme existir não faz sentido. E acho que já é aí que começa o problema. Porque é o seguinte, uma pessoa, ela pode ser a pessoa mais... Esse filme vende que se ela fosse a pessoa mais bonita do mundo, e essa atriz é muito bonita, ela sofreria bullying e ninguém queria ficar com ela ou perto dela porque ela é grande. Isso já é muito errado. E aí a mensagem que o filme passa, afinal, não é boa, não é condizente, nada nesse filme funciona. Foi o que eu falei. Se você pega tudo que eu fiz crítica de todos os filmes até agora, você consegue encaixar um pouquinho de cada um aqui em Crush Altura 2. Na parte técnica, péssimo. Na parte de roteiro, terrível. A mensagem final do filme é muito duvidosa. A qualidade, se ele passa a mensagem certa, e ainda por cima, ele é um filme que antes dele começar, ele já tá errado, porque a ideia do filme, ela não deveria existir. Não faz sentido esse filme existir pela história dele. Então o problema não é se só o romance é ruim, é que nada nesse filme funciona. As atuações não são boas, o roteiro não é bom, a parte técnica não é boa, e esse filme, o conceito inicial, a base do filme, ela também não deveria existir. E por isso que Crush Altura 2, ele consegue ser o pior filme do ano, porque você pega tudo que eu critiquei desse filme até agora, e você consegue colocar um pouquinho de cada um dentro desse filme. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, qual é seu top 10 piores filmes do ano? O que você achou da minha lista? Qual é a sua lista? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.